Sejam bem-vindos, bem-vindas a mais um episódio do Adoro Gente que Desmaia, o seu podcast que fala dos desmaios da consciência. E hoje eu já adianto que a gente já começou o episódio desmaiada. E vocês vão ver, porque é um assunto que toca necessariamente todas as mulheres. Eu sou Débora Lucas. E homens também. Eu sou Débora Lucas. Eu sou Luana Ferreira. E nós somos terapeutas transpessoal. É isso. É isso, né? É isso. Bom, sobrou pra mim. Sobrou. Bem-vindos e bem-vindas a todos vocês. É um tema, como a Débora falou, que mexe com todo mundo, porque fala de uma normose. Quem não sabe o que é normose, nessa altura todo mundo já sabe, né? Que mexe com uma normose mundial. Mas dá uma explicado, com certeza, senão a galera vai pausar e ir pro Google, com certeza não sabe. Normose é um conceito desenvolvido por 3 psicólogos. Um deles é Roberto Crema, que já foi o entrevistado da nossa primeira temporada. E é um termo que fala sobre a normalidade doentia das coisas. Diz de como nós vivemos a vida cultivando comportamentos, valores que são nocivos e que mesmo assim a gente cultiva e vive e acha que está tudo certo. Então esse é o conceito de normose. E o nosso episódio de hoje fala de uma normose que todos nós, independente de onde vivamos, aqui no Irã, nos Estados Unidos, na China, todo mundo passa por ele, que é a estética. Para começar esse episódio, eu vou ler um texto. O computador está aqui, inclusive, para eu colar. O texto começa assim. Ele chama O Espelho da Mulher Tem Duas Faces. Homens também se identifiquem. A história começa assim. Ela se sentou em frente ao marido e disse que a partir daquele momento ele conheceria uma parte escondida de quem ela era. Soltou o cabelo, tirou a maquiagem e a roupa e mostrou tudo aquilo que ela julgava ser motivo de constrangimento. As falhas no cabelo, os fios brancos, as rugas na testa e nos olhos, as manchas de sol, as cicatrizes do tempo, celulite, estria, flacidez, as dobras da barriga. Não é que o marido não conhecesse tudo aquilo, né? Mas ela precisava se libertar da vergonha da qual era tomada toda vez que o marido a olhava ou a tocava. E eu garanto, eu e todas nós, toda mulher é assim. Toda mulher deprecia o seu corpo sistematicamente. Muitas gerações, se não todas, foram julgadas inúmeras vezes pelo seu peso, pelo cabelo, pelas unhas, pela roupa. Basta reparar, quando a gente chega em algum evento social, as pessoas nos olham de cima a baixo e nos analisam como um julgamento mesmo. A famosa autora Brené Brown, que um dia a gente vai entrevistar ela, certo? Com certeza. Ela fala que as pessoas... Opa, peraí que saiu aqui. A Brené Brown, voltando, fala... Não achei aqui ainda. Vou dar mais uma enrolada. Mas okay. A Brené Brown fala que as pessoas enxergam primeiramente como está a apresentação social do outro, a estética do outro. Não importa a complexidade que aquele ser humano traz com a sua presença. O que está valendo no primeiro instante é como ela se apresenta. Ela diz também que o principal gatilho para vergonha, quando se trata de mulheres, está relacionada à aparência. Esse comportamento, claro, não é por maldade. Ele é cultural, o que para mim é muito pior. Pois não se trata de uma pessoa ou outra ser assim, somos todos. Eu, você, você, você. Mas podemos ser avaliadas pelo tempo / resultado que nos dedicamos à estética? A gente pode avaliar o outro pelo desleixo ou pela simplicidade ou pela beleza que é muito mais imposta externa do que o que a gente entende como belo? A objetificação da mulher ao longo dos séculos, pela dominância e exigência do patriarcado, culminou em gerações preocupadíssimas com a estética. A gente precisa agradar os homens, então a gente precisa caber dentro de um lugar. A ideia de que o homem é o gênero dominante lhe deu ao longo dos tempos poder para ditar as regras, comportamentos, definir o papel da mulher, devendo esta inclusive ser submissa.
Frases como: essa saia tá muito curta, eu não gosto de cabelo curto, você engordou, você emagreceu, esse batom é muito forte, esse esmalte não é para mulher decente, são mais comuns do que a gente imagina. É claro que desde as militâncias do feminismo negro, passando pelas sufragistas e chegando às lutas do dia de hoje, vemos algumas mudanças, mas a expectativa da mulher com relação à sua própria aparência, nem tanto. Ela pouco muda. Enquanto lutamos, escancaramos o desejo de ir para o mercado de trabalho, de ter um companheiro pró-feminismo, de ver o pai cuidando dos filhos, de explicar aos homens o lugar de privilégio que eles têm, a gente esconde as nossas imperfeições estéticas. Com cinta, com sutiãs de todos os moldes, vestidos sufocantes e camadas de maquiagem. E o mercado, inclusive, agradece, já que ganha consumidoras ávidas por produtos milagrosos. E sabendo que nós, mulheres, investimos pesados, o mercado criou um negócio que chama taxa rosa. O que é isso? Os produtos destinados às mulheres são, em média, 10% mais caros do que os destinados aos homens. Ou seja, você vai no supermercado comprar um shampoo, se é para mulher, ele é 10% mais caro. Porque eles sabem, o mercado sabe que a gente está muito focada na estética. Outro exemplo de como ela é importante para as mulheres é o crescimento do mercado da beleza. O Brasil é o país que mais realiza cirurgias plásticas no mundo. É o 4º maior mercado de beleza e registrou crescimento nesse mercado mesmo no ano da pandemia. Estava todo mundo dentro de casa comprando produtos de beleza. E aí, para fechar, a gente que quer cultivar novos tempos, quer viver com mais autenticidade, com mais verdade, com mais propósito, para a gente cultivar esses novos tempos em que nós, mulheres, possamos nos despir e nos enxergar de corpo e alma, sem julgamento, sem culpa, sem dor, vamos deixar aqui perguntas retóricas para essa redescoberta. Primeiro, por que a estética é tão importante? Em que a estética me acrescenta, te acrescenta, te acrescenta? Como valor. Você é mais feliz quando se julga menos? Você consegue se olhar no espelho com carinho? Enxerga a naturalidade do seu corpo quando comparado com o corpo vendido pela mídia, pelas redes sociais? Se o outro não te julgasse pela aparência, você se importaria menos com ela? Você consegue não julgar o outro? Consegue ver a beleza que existe em você despida de cara e alma lavada? Em 1999, eu assisti a um famoso seriado na TV. A protagonista, apaixonada pelo amigo, chega a uma festa e dá de cara com ele. Logo, ele percebe o batom da moça e diz: nunca te vi tão bonita. Era a primeira vez que ela usava maquiagem na vida. Ela pega um lenço, limpa o batom vermelho da boca e diz: mas isso é só batom. Esse texto eu escrevi quando eu tive um diagnóstico de alopecia androgenética, que é um diagnóstico da minha família. Minha mãe tem, minha avó tem, e eu descobri, não vou lembrar a época, não, foi perto da pandemia, né? A gente fala da pandemia aqui. E eu tinha 2 caminhos. A alopecia androgenética é perder cabelo. Eu tô ficando calva mesmo, assim, tem muitas falhas no cabelo e isso é progressivo. E aí, durante esse tempo, eu já tomei suplemento, já tomei remédio, já fui fazer implante, arreguei, fui embora, falei, não, vou fazer implante, já tomei microagulhadas milhares de vezes, acho que não é centenas, milhares de vezes com suplemento, com hormônio, com não sei o quê. E aí, um dia, eu resolvi ser honesta comigo e entendi que eu não queria lidar com aquilo da forma que o externo espera. O que o externo espera? Que eu tenha cabelo. Mas eu não tenho. Simples assim. E por muito tempo, e eu ainda continuo, não estou curada disso não, dessas influências internas e externas, eu recorri a diversos médicos, diversos tratamentos, porque eu não tinha claro qual que era o meu valor com relação a isso. O meu valor interno é assim: cabelo, te amei muito, você foi maravilhoso,
Cabelo para mulher, gente. A gente vê mulheres em tratamento de doenças como câncer que perde o cabelo, é um trem muito sofrido. Então, cabelo é importante para a estética. E eu tinha um cabelo maravilhoso, ele era lisinho aqui, fazia uns cachos, eu pintava de ruivo, casei com um cabelo enorme aqui e tal. E quando eu penso na situação de 5, 7 anos para cá, eu falo, nossa, que bom que eu te tive, foi ótimo, mas acabou. Eu tenho vontade de raspar a cabeça. Inclusive, eu vi a Xuxa falando, a Xuxa tem o mesmo diagnóstico. 3 meses atrás, ela falou, vou raspar a cabeça. Eu falei, yes, alguém que vai sair na fila do pão e vai falar, chega dessa palhaçada. Passou 2 meses, ela fez um implante. Tá tudo certo, cada um com o seu, cada qual. Mas, pra mim, a Luana, é só um cabelo. Tá tudo certo, você pode ser na rua. Mas quando eu saio na rua, é muito ruim. Assim, eu me sinto constrangida, eu vejo muitas pessoas olhando, pessoas perguntam, os amiguinhos dos meus filhos às vezes comentam, então não é uma coisa ainda em paz no meu coração, sabe? Mas eu acho que o lugar, esse episódio é pra gente falar do nosso lugar, com relação aos desafios estéticos que somos demandadas o tempo inteiro, mas aqui dentro tem uma verdade. Então, para mim, eu trouxe esse texto porque foi num momento de muito sofrimento que eu escondia do meu marido. Falei, ai meu Deus, ele vai ver aqui, ele vai ver a cara. Ele já sabe, né? Eu tenho problema com peso, emagreço, engordo, isso para mim já tá superado, mas o cabelo. Então, esse episódio eu espero que inspire primeiro a mim mesma. A gente fala, quando a gente cria o podcast sobre expansão da consciência, é sempre sobre nós, é sempre coisa, sobre, né? Nós. Então eu espero que me ajude nesse processo, ajude a todos vocês que busquem a verdade dentro de tantos estímulos que a gente tem sobre estética, sobre valores, sobre o que a gente tem que caber, o que a gente tem que ser, para você descobrir a sua verdade. Eu já vou apresentar, né, introduzir a nossa convidada maravilhosa, minha amiga pessoal, como dizem quando vamos chamar entrevistados assim, que fazem parte da nossa vida, como a minha amiga que está aqui hoje. E se eu for colocar a minha experiência pessoal do tema, assim, dentro do meu círculo familiar, para minha referência materna, né, que por sermos mulheres a gente se espelha muito no campo das nossas mães, a estética, ela não tinha o lugar do senso comum. E é engraçado até, porque eu tenho uma irmã mais nova e no meu campo, isso não... Para minha experiência, eu cresci preocupada com outras coisas, também como um sintoma. Eu era muito mais projetada para desenvolver meu intelecto e na minha educação mesmo, meu pai falava isso abertamente, assim, você vai estudar, inclusive tem os meus amigos que me zoam muito com a frase, você vai estudar, você é inteligente, a sua irmã é bonita. E isso teve efeitos em mim, positivos e negativos, e para minha irmã, positivos e negativos, mas mais para negativos, porque no caso dela, mesmo com o elogio da estética, da beleza dela, vem com um complexo que no coletivo já está muito instalado. É diferente você colocar na cabeça de uma criança que ela é inteligente e o contrafluxo negativo para isso é muito menor, nem tem, eu acho, do que você dizer para a pessoa, você é bonita, só que o que é ser bonita vem também com uma parte negativa muito gigante, porque o complexo ele é todo cheio de brechas. Mas e aí, trazendo para minha experiência pessoal, que tem tudo a ver com Babi, que é minha amiga que tá aqui, eu, quando comecei a me olhar, assim, já adulta ou até adolescente, eu não me arrumava tanto. Me arrumava. E a minha autoestima não era baixa. Mas, quando eu saía, muitas vezes percebia que eu estava desarrumada para certos ambientes, ou quando eu passei por transição capilar, né, que antes fazia progressiva, total por pressão estética. E quando eu comecei a deixar o cacho voltar, que eu saía e percebia que meu cabelo tava bifásico, aquela coisa horrorosa, assim, totalmente... E eu não me preocupava, assim, até por desleixo mesmo, e era ok. E aí eu percebia o quanto as pessoas notavam, eu me lembrava o quanto isso é intenso. E todos nós sentimos porque nós sabemos que a telepatia é a maior comunicação que existe e o julgamento, ele é gigantesco. Então, introduzindo, inclusive, a nossa convidada especialíssima, eu conheci Babi há 3 anos, quando eu fiz a minha transição de carreira, e foi o espaço dela, o Espaço Bavic, da Bárbara Vicentim, para que vocês já vejam o @. Foi o primeiro lugar que eu comecei a atender. E esse foi um dos assuntos da nossa primeira troca de atendimento juntas, o início da nossa amizade, que quando nos encontramos não nos desgrudamos mais. E ela me trouxe
uma comunhão com o meu próprio corpo, assim, até em tocar meu próprio corpo no sentido de receber massagem, que era algo, massoterapia, que nem passava, não fez parte do meu paradigma de criação, esse cuidado de olhar para o corpo além da estética e pela estética também, pelo momento do deleite também que é ter um corpo, né, e nos agradar com o nosso corpo. E ela me chamava a atenção para isso de um lugar totalmente diferente, então, já introduzindo, quero que ela se apresente em relação a tudo que ela faz e como isso é para ela, mas também já agradecendo a contribuição gigantesca que você foi na minha vida em participar dessa cura para mim, de como eu me enxergava, como eu enxergava as outras pessoas e os outros corpos, inclusive. Eita. Toma a bola, já pode começa falar. assim. Boa sorte. Boa sorte. Depois disso tudo. Bom, prazer, gente. Meu nome é Bárbara Vicentim. Olha só, tá difícil até falar o nome. Meu nome é Bárbara Vicentim. Eu sou psicanalista, sou terapeuta holística, empresária, que a Débora manda eu falar assim, eu sou empresária, mas a gente fala todo o resto. Mas... gente, eu tô tremendo, vocês acreditam? A reverberação do corpo real. Total, e é importante que a gente fale isso, né? Exato. E também tem o aspecto da nossa imagem aqui, a nossa carinha ali na TV. Não só sobre a nossa aparência estética, mas como a gente vai se aparentar para os outros, que isso também é uma outra questão desse processo nosso de autoestima, de vaidade, por aí vai, da percepção externa, né? Bom, meu trabalho é com terapias holísticas, como eu disse, mas eu desenvolvi uma metodologia, e essa metodologia, ela consiste em usar o corpo como veículo, como diagnóstico e como fundamento para a nossa expansão, para o nosso autoconhecimento. O que a gente tem nessa terceira dimensão, né, que é material, é esse corpo que é físico. Todas as nossas outras camadas, elas são muito sutis. Então, quando a gente vai trabalhar, vai só na terapia, então meus pacientes de psicanálise ficam só trabalhando a parte da psique. O corpo dessa pessoa, a face dessa pessoa, tudo dessa pessoa foi desenhado a partir da psique dela. Então tem tanto registro, é um QR Code todinho, se você colocar, se tiver um scanner, o rosto dessa pessoa, o molde do corpo, indica tudo que ela viveu, desde o útero. Tem até uma pesquisa sobre os esquizoides, né, que são crianças que, quando estavam no útero da mãe, essa mulher, quando ela, às vezes era uma gravidez que não estava planejada, ou ela, enfim, dificuldades financeiras, depressão, o que quer que seja, toda vez que o neném mexia dentro da barriga, essa mulher contraía, ela lembrava que ela estava grávida, então ela contraía, tinha um pouco de medo, então a ocitocina ia embora daqui, vinha adrenalina, ficava escuro, ficava denso. Toda vez, então, que essa criança mexia, acontecia isso. Essa criança, então, dentro do útero, quando eu mexo, é desconfortável, então vou ficar quietinho. E aí, para ela ficar quietinha, para ela se nutrir, ela foi, então, a única coisa que ela ia dando nutrição era para a cabeça, porque quando ela vinha essa energia para o corpinho dela, era desconfortável. Então, ela paralisava os bracinhos, as perninhas, e se tornavam, quando nasceram, então, são crianças mais cabeçudinhas, né, pessoas normais, vocês devem conhecer vários esquizoides, mas são pessoas que têm a cabeça um pouco maior, o corpo um pouco mais desengonçado, com quina, porque ficou muito travado, né? E então, desde lá, o nosso corpo já mostra o que a gente tá, o que a gente vai, como se a gente fosse meio que condenado a algo. E o que nada mais é do que a nossa projeção da psique, que vai acontecendo o tempo inteiro. Eu não via a possibilidade de tratar questões, vou ter que voltar só um pouquinho para as pessoas entenderem. Há 10 anos atrás, eu criei um projeto que chama-se Cure, que é um projeto, isso dentro da yoga, quando eu estava dando aula de yoga, enfim, que era um projeto social para mulheres que sofreram abuso sexual. Comecei a tratar, fiz a turma de yoga para liberação de trauma para essas mulheres, com nutrição do feminino e tal. A gente precisava tampar os espelhos. A Débora conhece, eu acho que eu já te contei essa história. Eu não me lembro. A gente precisava tampar os espelhos.
Depois de muito tempo, a gente conseguia tirar, porque eram mulheres que sofreram abuso, ou seja, o corpo delas foi tomado delas. O corpo dela virou sinônimo de dor. O corpo dela virou lembrança da dor. E toda vez ia liberar, fazer alguma postura onde liberava quadril, psoas, que é o músculo das emoções, e vinha aquela carga emocional, se ela se visse no espelho, era crise de ansiedade, pânico. Então, a gente tampou os espelhos. Depois de muito tempo que a gente foi tirando aos poucos. E eu fui entendendo que essas mulheres, elas estavam ali fazendo meio que no automático. Elas, além de não querer ver, elas não queriam sentir o próprio corpo. O corpo delas era um desconhecido. Se eu precisasse fazer algum ajuste, tocar no corpo delas, você sentia que o corpo enrijecia. Bom, comecei a trazer um pouco, fui me aperfeiçoando, então na parte da massoterapia, do reiki, outras coisas que foram me trazendo cada vez mais para esse corpo, porque eu via também que na hora que a gente encostava nesse corpo, o emocional apaziguava. É como se sentisse um pouquinho daquele colo da ocitocina que a gente precisa tanto, né? Até porque a gente tem 2 necessidades básicas na vida. E eu não tô falando de alimentação, de sobrevivência, eu tô falando da nossa cabeça, que é a autenticidade, que você falou no começo, e pertencimento. Todo mundo quer pertencer. E pertencer passa por sentir. Começa na hora que os seres humanos são os únicos que, se não encostarem na mãe, a gente morre. Se a gente não tiver a mãe, a gente morre. Então a gente precisa de ter essa consciência com o nosso corpo. Só que como eu tenho consciência do meu corpo se eu rejeito o meu corpo? Porque não são, e ao longo da minha carreira, né, hoje no Bavik, eu fui percebendo que não são só as mulheres que sofreram abuso sexual que passam por isso. Somos todas nós que passamos por isso. A gente tem memória ancestral, memória celular, o que quer que seja, mas tá no nosso DNA. Seu texto me trouxe uma lembrança que antes de ser patriarcado, éramos matriarcado. E dentro do matriarcado, não é o oposto de patriarcado. O matriarcado, ele nada mais é do que a sociedade igualitária, do mãe, né? Mãe ama todos os filhos por igual. Então não existia essa disparidade do que é mais ou menos. Todos os filhos são iguais. Então todos os irmãos são iguais, homem, mulher, o que quer que seja. Quando a gente, então, passa para uma sociedade patriarcal, isso foi acontecendo, né? Como você destitui o poder de alguém ou de algo? Você coloca defeitos, coloca problemas no outro. É a forma mais fácil de fazer isso. Infelizmente, a grande maioria das pessoas faz assim. A gente deixou de ser curandeira, deixou de ser mulher, deixou de ser parteira, deixou de ser o que quer que seja para ser bruxa. Em um linguajar, né, ruim. Hoje a gente tem muito orgulho disso, mas as bruxas eram mulheres que tinham conhecimento, e eram essas mulheres lá do matriarcado que conheciam tudo da terra, que conheciam a beleza da natureza, a beleza verdadeira da função, dos ciclos. E essas mulheres tinham tanto conhecimento que elas apresentavam ameaça aos homens, ao poder desses homens. E a outras mulheres que se sentiam inseguras. Então, como que ficou o arquétipo da bruxa? Nariz grandão, feia, verruga na ponta do nariz, uma mulher que não é nada de aprazível, né? Que traga beleza. E hora nenhuma falava-se sobre os conhecimentos dessa mulher. A partir daí, a gente já começou a ser desvalorizada pela nossa estética, como se fosse pode queimar quem não é bonito. Isso aí é bruxa. Joga fogo. E aí, eu tô tremendo. Se eu embaralhar um pouco as coisas, vocês me falam, mas é porque a coisa tá... Nossa, pode jogar fogo essa aí. Voltou na nossa ancestralidade toda aqui. Mas é isso. E assim, antes tivesse sido... E olha que simbólico, né? Porque a gente foi tacar fogo em sutiã depois.
A gente começou a ser aprisionado por algo que era natural. Olha eu perdi a palavra, mas o oposto da coisa. Quais os animais que têm que mostrar atributos para o seu parceiro escolhê-lo? Sempre os machos. Quem tem a cauda bonitona lá, cheia de cores, etc., é o pavão. Quem tem a juba do leão é o leão, não a leoa. Por que disso? Porque essa mulher escolhe aquele homem que parece ser mais forte, aquele macho que parece ser mais forte, para que ela gere a criança. Só que, como isso colocava a mulher num lugar de escolha, ela escolhe, isso não era um lugar de superioridade numa cabeça mental? Por que ela tá me escolhendo? Por que eu? Sendo que eu sou o poderoso. Não, nós escolhemos. Tamo aí, um monte de mulher de prateleira, né? Porque é isso, a gente se coloca, o nosso corpo não é mais nosso. Nós começamos a buscar atributos para que esses homens nos escolham. E nós ainda aceitamos o que vier deles, colocamos na nossa barriga uma semente deles, gestamos essa semente e alguns deles ainda vão embora. Que é o que essas mulheres buscavam. Essas fêmeas buscavam o macho ideal. Que é isso que você estava falando do pertencimento, né? Eu preciso pertencer a isso. Eu preciso pertencer. Mas eu preciso pertencer a alguém, eu preciso pertencer a um grupo, eu preciso pertencer a uma ideia, eu preciso pertencer a algo. Aristóteles falava que a beleza, ela é aquilo que transborda, não com essas palavras, mas é um conjunto de coisas harmônicas que fazem você ser bonito. Tem gente que a gente encontra e primeiro não acha tão bonito, você começa a conversar 10 minutos com a pessoa, você fala, nu, que pessoa maravilhosa. E o contrário também é verdadeiro. Tipo assim, nossa, eu tinha achado ela tão gata, que é isso? Esquisita, tem alguma coisa. É. Por quê? Porque o transbordo, lembra que eu falei do QR Code? O ser bonito é aquilo que te agrada. Quando a gente fala, tem uma palavra que eu uso muito no meu trabalho, eu trabalho com essa energia sexual, né? Vem dessa questão toda do abuso, e essa energia sexual é algo que foi roubado junto com a nossa posse do nosso corpo, porque o sensorial é isso. O que é uma mulher sensual? Um homem sensual? O que é algo sensual? É algo que traz sensações. O que traz sensações é só um físico. É um trejeito, é uma bondade, é um falar, é um se envolver, é uma empatia, é a presença. Se você colocar um quadro, eu adoro, sei lá, que cor, um quadro azul, ele não te diz nada. Quanto mais detalhes estiver ali, quanto mais movimento tiver ali, melhor. Se vier com música, melhor. Se vier com, enfim, com cheiros, melhor. Eu tô falando isso porque a gente esqueceu que até na beleza, até nessa busca, é uma hipocrisia danada a gente falar que a gente não busca isso, mesmo a gente sabendo que isso é algo, tanto que nem é falado, né? Por isso que nós estamos aqui hoje. Uhum. Mas as pessoas esquecem desse pacote completo. Porque a beleza, ela é a consequência. Essa estética, eu não vou nem usar a palavra beleza. Ela é a consequência do seu interno. Só que a nossa sociedade, desde lá de trás, quando a nossa inteligência foi botada à prova, nem à prova, né? Foi descartada e etc. Foi o raso que tomou o lugar. Foi a aparência. Foi essa questão do masculino que é da chegada, que é o primeiro impacto, que é a sua roupa no primeiro encontro, que é a sua aparência física, seu cabelo, o que quer que seja. A gente tá raso. A gente tá tão raso que a gente esqueceu de novo que a gente tem corpo. A gente só lembra que a gente tem corpo quando a gente quer seduzir para um ato sexual. Olha que loucura, né? Eu não sinto mais prazer, eu não sinto toque no meu corpo, eu não conheço o meu corpo, mas eu busco, eu quero ser desejada porque eu quero casar ou eu quero transar. Então, o nosso corpo é de quem? É sempre do outro. A nossa aparência é sempre de quem? É sempre do outro. Na sua casa, você não se importa com a queda do cabelo.
Mas você sai na rua, sim, porque é pro outro. E o outro é, sim, nosso espelhamento, porque esse julgamento, ele é tão ancestral, tão profundo do será que eu tenho valor para ser amado? E qual o valor para ser amado na nossa sociedade hoje? Eu não sei vocês, mas antigamente eu tinha um celular de absorvente, aquele celular de absorvente. Sabe um celular, um Nokia, eu acho que era 3120, era um Nokia que parecia um absorvente, assim. 1100, né, não? Meu pai era muito bravo. É tipo isso, mas ele era redondinho assim, parecia um absorvente. E eu lembro, meu pai era muito bravo quando eu chegava tarde em casa. Meu pai já tacou esse celular na parede umas 3 vezes, ele não quebrava. Eu tô falando, por que eu falei isso? Porque as coisas hoje em dia, elas estão ficando mais bonitas, tipo, né, bonitão, a tecnologia tá deixando as coisas muito bonitas, mas elas estão frágeis. Isso é um reflexo nosso. A gente tá vazio, a gente tá colocando tanto preenchimento, tanto botox, tanto cabelo assim, cabelo... Quando começou a onda de fazer, né, como é que chama, amiga, que você fez do cabelo? Tipo, a transição. Cara, isso foi tão incrível. Só que... E foi uma onda mesmo, né? E foi maravilhoso. Só que parou de ser a moda da chapinha, do botox do cabelo e foi pro rosto, tá? Assim... E as pessoas vão colocando, olha que simbólico, né? Elas vão colocando camadas em si. Porque quando a gente vem pra cá, a gente tem esse corpo físico aqui, que é uma camada também de afastamento do nosso essencial, né? Mas a gente tá vivenciando essa experiência. Só que, até quando a gente vai trabalhar em terapia, fala assim, agora rompemos uma casca de cebola, rompemos outra, etc. Mas quando a gente vai colocando simbolicamente mais camadas, coloca um silicone, coloca uma bunda, coloca um botox, um botox, um ácido hialurônico, eu vou colocando cada vez mais camadas para esconder o que eu sou de verdade. Porque eu também não acredito no que tem dentro. E olha que interessante, enquanto você foi contando, eu fui percebendo isso na minha história, né? E eu complementaria com... A gente vai colocando camadas para não entrar em contato com quem a gente é. É isso. Mesmo que, claro, né, numa pegada egóica, mas pra eu não entrar em contato com o tamanho dessa fatia de dor que tá no meu corpo, que tá na minha história, na minha pessoal ou transgeracional, é melhor com que eu vá aqui maquiando, me desconfigurando literalmente, a ponto dos rostos ficarem... Não, e é tão interessante, né, até a nível antropológico, assim, que você olha, pra quem tá de fora, olha pro rosto da pessoa e vê o nível de exagero que tem ali. Só que a pessoa nem consegue mais ter esse nível de referência no espelho. E diz aí. Não, porque eu vou fazer uma pergunta. Eu também, vou fazer. Depois você completa. Sim. Eu ia perguntar porque a gente sempre começa esse ponto, principalmente quando a gente trabalha, né? E na ajuda mais ainda, a gente trabalha com as nossas questões. Como é que foi o seu processo de ter entrado em contato com a fatia de dor que estava em você? Gente, eu tava numa falazada pra poder pular essa parte. Aqui não! Aqui não! Eu tô aqui, deixa ela. Quando ela dá uma respirada, eu vou entrar que ela vai ver. Então... vamos lá, então. Bom, essa questão estética, assim, ela começou... Meu pai sempre foi muito vaidoso, minha mãe também, meus pais são muito bonitos, muito, né, assim... Mas eu era filha única, morava sozinha em Belo Horizonte, tipo assim, com os meus pais em BH, não tinha família e tal. Muito carente, sempre fui, muito carente. E... Ai, meu Deus, gente. Respira. Bom, eu nunca, quando era na minha infância, assim, não era algo que eu me preocupava com a minha estética. Eu sempre fui muito magrela, muito sem peito, muito tábua, assim. Mas eu usei freio de burro. E que pra mim é um pecado. Dentistas, que isso? Pelo menos muda o nome, porque o tal do freio de burro é sacanagem. Eu usei o freio de burro. E, gente, o tanto que eu fui bulinada com isso. Na época nem tinha esse nome, né? Mas assim... Bom, usei esse freio de burro, então já vinha essa coisa. E depois aparelho fixo, já tinha outra zoação. E aí, boca grande hoje é ótimo, né? Na época era boca de caçapa.
tinham várias coisas, mas isso não era algo que mexia comigo, tipo assim, de eu me preocupar tanto com a minha estética. Eu achava que não. Com o passar dos anos, eu tirei meu aparelho, enfim, algum bonitão da escola resolveu fazer uma lista das mulheres bonitas e me colocou como Miss. Aí agora que tudo aqui, esse pacote de antes vem junto, e quando ele me colocou como Miss, eu achei que era uma zoeira. Eu achei que ele tava, tipo assim... E eu fiquei mal e todo mundo me chamava de Miss e começou a me chamar de Miss e aquilo pegou. Mesmo depois as pessoas tendo falar, não tem nada a ver e tal, os meninos começaram a chegar, mas aquela sensação, aquilo ficou muito, muito gravado no meu corpo, porque foi uma semana assim, que eu lembro que eu fiquei, tipo, me elegeram a mulher mais feia da escola. Eu acho que foi um dos primeiros contatos, eu era novinha demais, devia ter, sei lá, 8, 9 anos, sei lá. Bom, o corpo foi desenvolvendo, né? Foi tomando forma. E eu acho que nós todas, mesmo igual eu falei no começo, né? Nós vivenciamos abusos, né? E isso fica tatuado no nosso corpo. E eu me lembro de uma cena de eu no supermercado e o cara do açougue olhando pra minha bunda e aquilo me deu um asco enorme, assim, não sei, da objetificação, aquilo foi muito nojento. E eu lembro que a partir daí eu comecei a usar moletom, calça larga, eu dei uma masculinizada, assim, no meu corpo grande, eu tive que lidar até com uma retroversão pélvica, porque então eu escondia meu bumbum, eu sempre tive bumbum grande, e eu escondia ele, então eu gerei um problema, eu sinto dor ciática até hoje por causa dessa retroversão pélvica, para esconder, eu usava roupa de homem, tudo que escondesse meu corpo. Depois passou para outras fases, voltei a ficar vaidosinha e tal, mas assim, muito desconectada do que eu queria, muito Maria vai com as outras, o que as meninas faziam, o que elas queriam e etc. Até que quando eu comecei enfim, namorei e meu namorado da época era muito inteligente, só que ele fazia questão de salientar que eu só era bonita. E que eu não era inteligente, ele ia estudar comigo, ele não tinha paciência, eu comecei a acreditar nisso, isso se tornou um grande problema. Eu achava que ou você é inteligente ou você é burro, e até algo, né, para outros momentos, mas de onde que isso veio, mas assim, peguei e entrei num curso só pra fazer raiva nele, tipo assim, só pra provar, não fazer raiva, né, mas assim, pra provar que eu não era só aquilo, então entrei num curso de economia que eu nada a ver com nada. E nesse curso eu comecei a ter, era uma faculdade de pessoas muito ricas, não era a minha classe social, e muito lindas, né, muito arrumadas. E eu vendia Mary Kay na época. Quando eu entrei nessa faculdade, e era tudo tão desconexo pra mim, eu tava tão... Meu Deus, o que eu tô fazendo aqui? Eu tô provando o que pra quem? Eu desenvolvi uma anorexia, foi minha primeira anorexia. Depois dessa anorexia, vieram outras 2, 3 anorexias ao longo do tempo. E eu quase morri. Eu cheguei a pesar 32 quilos, marcava meus dentes aqui. E o mais louco é que eu usava 6 calças jeans. Então não era pro outro me achar magra. Era pra mim. Era como se fosse, isso eu fui entender depois, que eu achava que era ser bonita e tal, mas era um flagelo. Eu tinha nojo de mim quando eu comia. Porque virou um outro aspecto. A gordura era como se eu não fosse inteligente o suficiente para me controlar. Meu pai sempre falou muito que inteligência, que controle é inteligência e tal. E então não tinha inteligência suficiente para me controlar. E me dava, a comida em si era tipo como se fosse algo para os fracos. Comer por ansiedade era algo para os fracos. Então ganhar peso
era algo burro, desprezível. Não era sobre tal ou não gordinha, era sobre o ato. Você está provocando isso com você, você é burra. Bom, essa anorexia entre idas e vindas, eu lembro que eu media uma perna com a outra pelo palmo. Quanto palmo de distância de uma coxa para a outra. Então, se minhas pernas não estivessem encostando, estava tudo certo. Quando eu aí mudei de faculdade, tá, gente? Aí eu fui fazer moda, enfim, aí que também não era nada do que eu queria, porque aí a gente entra na fantasia, né? Então é isso, eu sou só a parte da estética, é isso? Então vamos pra moda. Bom, quando eu tomei um calote, enfim, gente, é muita história. Mas assim, eu resolvi ir pra Austrália. Eu queria ir pro lugar mais longe possível do Brasil para que não fosse fácil voltar. Porque eu precisava saber quem que eu era. Porque eu tava, tipo, só sendo... Eu tava sendo, gente, e o vento levou, sabe? Tudo era o que me impunham. Os desconfortos eram os desconfortos dos outros, os gostos eram os gostos dos outros. Eu não fazia ideia, eu tava sempre fazendo, vivendo pelo olhar do outro. E eu tomei essa decisão porque um namorado, esse mesmo que falava isso, terminou comigo numa cesta de carnaval. Foi uma que eu lembro, tipo assim, pai, eu preciso ir. Eu lembro, meu pai vendeu uma Ranger, a Ranger que foi mais longe do Brasil. Mas lá na Austrália, ninguém me conhecia. Eu não tinha história. Porque na minha segunda anorexia, foi na minha primeira anorexia, porque o Miss foi pra faculdade também, e eu lembro de eu chegando depois das férias com anorexia na faculdade, e um menino virou pra mim na escada, assim, subindo pra faculdade. Miss é uma vez só, né? E aí, foi daí pra baixo o quadro, né? Mas enfim, então não tinha Miss, não tinha de quem eu era mãe, de quem eu era pai, se já tinha usado... Eu podia ser e criar quem eu quisesse. Eu podia começar do zero. E aí, na Austrália, eu conheci a yoga. Conheci mesmo, assim, E a yoga me trouxe para olhar para o meu corpo com carinho, porque até então eu só tinha olhado para o meu corpo com rejeição. Ou era escondendo ele, ou era emagrecendo ele, ou já arranquei muito cabelo, tá? Quando eu era novinha, eu lembro que eu fiquei com uma bola aqui, tipo assim, de ansiedade. Esses altos flagelos que a gente tem, né? Então, até então, eu só tinha lidado com o meu corpo dessa forma. A yoga me trouxe pra pra que eu tô fazendo essa postura? Porque essa postura vai te levar pra tal lugar. Opa, então meu corpo tem um outro pra quê? E aí, fui fazer uma formação, e nessa formação, na pausa pra gente escolher se ia pra trauma, se ia pra idoso, pra criança, etc., eu fui fazer um retiro que chama Vipassana, e aí foram os piores dias da minha vida, onde eu revivi meus traumas, de fato. Nunca pensei em me matar além desse dia, mas eu pensei, foi o terceiro dia que foi caótico, assim, até o 7º. Porque depois a gente anestesia, entra E eu lembro de eu esfregar o meu corpo, assim... Eu esfregava tanto, eu saía, eu sou muito branca, fico vermelha demais, dava calombo, assim, de tanto que eu esfregava esse corpo, de raiva desse corpo, pelas lembranças que vinham vindo, né? Porque na hora que você silencia, tudo aquilo que você coloca pra te... E não tem maquiagem, não tem nada lá também, mas assim, que são também formas de distração, né? Todas as distrações não tinham, então eu fui convidada mesmo a lidar com isso. Voltei, meu professor falou, eu falei, eu quero trabalhar com trauma, ele falou, calma, vai ter um outro retiro esse fim de semana de pranayama, vai que vai te fazer bem. 3 dias depois, fui para um retiro de 3 dias, comer água de vegetal, beber água de vegetal e fazer pranayama, respiração, era de Kundalini Yoga. E aí, eu revivi de fato,
Porque no Vipassana eu me recordei e nesse retiro eu senti no corpo de novo tudo isso. Só que quando eu voltei, eu falei assim, e voltei do acesso, né? Eu falei assim, eu tenho 2 opções. Ou eu acabo de vez com esse corpo, já venho tentando fazer isso inconscientemente há muito tempo, ou eu mudo o significado dele. Ou eu uso ele para algo melhor, algo que diferente disso, para ele ganhar um outro significado. Enfim, e aí eu criei o Sicúrio. Veio disso. Então, o meu desmaio eu tive vários desmaios anoréxicos, né? Mas o meu desmaio, que eu falo assim, foi esse, que eu saí do corpo para voltar pro corpo. E depois disso, ver o corpo para mim, eu cheguei até a banalizar bastante. A Débora estava até contando aqui hoje que quando ela começou lá no espaço, que ela de tirar a roupa, eu tipo, tira tudo. Todo mundo que chega lá fala, dispa-se de tudo, né? Mas esse desapego, assim, porque eu entendi que esse corpo é o veículo sagrado. Ter a devoção, não é que você vai ser desleixado. Pô, sua casa, você não quer deixar sua casa bonita, aprazível, harmônica. O que é bonito pra mim não é bonito pra você, é harmônico pra você. A gente se cuida, isso é o se cuidar. Mas eu posso estar acima do peso pra quem? Eu tô saudável, né? Mas é muito mais sobre pra que eu estou usando essa coisa. Porque a minha casa fica bonita pra eu me sentir mais confortável lá dentro. Certo? É mais gostoso eu ter um edredom fofinho, eu ter não sei o quê. É bonito, é gostoso eu estar ali. Mas pra que então que serve isso aqui? É só pro outro? Sendo que ele é o meu veículo? E aí, então, o corpo, pra mim, hoje, sair da banalização também, mas ele é devoção. É o meu veículo. Obrigada. Muito forte, muito bonita a sua fala, assim, não à toa, a gente estava nós 3 antes de começar o episódio, meio que numa catarse, assim. Total. Né? Eu tô ainda, tá? Eu tô... Assim, eu acho que todas nós, né, como a gente falou desde o início, a gente vive esses conflitos, né, assim, e pela sua fala e pelo que a gente experiencia na vida e conversa com outras mulheres, tem muito sobre a perspectiva do que o homem espera da gente, né, e eu acho difícil esse descolamento, porque a gente toma doses diárias, se não a cada hora, de expectativas mesmo, né? A gente liga a televisão, tem um padrão, a gente vê na rede social, tem outro padrão, a gente vai no médico, é um padrão. Eu fui num nutrólogo tem uns anos, ele falou, agora você não se preocupe com o peso agora não é importante, agora é se a roupa tá larga ou se não tá. Não, agora não é caloria, agora é índice glicêmico do alimento. Então a gente fica... Aí semana passada eu fui no clínico, eu falei, eu quero o básico, meu problema é cálculo renal e síndrome do intestino irritável. O resto é o básico, entendeu? Porque é tanta invenção em torno do nosso corpo, do que é bom, do que é bonito, que a gente fica, né, assim, tomando essas doses, né? Exatamente. Então é exatamente a próxima pergunta, assim, o que você usa, ou qual que é a sua ferramenta, a gente fala das bengalas, ou enfim, das atividades que te ajudam a manter, porque os estímulos externos, eles são, ainda mais nesse assunto, muito insistentes. Então, o que você usa, assim, para se manter nesse padrão maravilhoso de vibração, de apreciação do corpo, de incentivar que outras pessoas também façam esse movimento? Não é uma coisa só, né? Claro. E, assim, estar nesse estado, ele é um conjunto de coisas, um conjunto de consequências também, porque é isso, gente, eu queria só falar coisas legais aqui pra você, faça isso, a gente não pode olhar pra beleza, mas não é assim. A gente vai continuar se preocupando, as pessoas que vão ouvir esse podcast vão continuar se preocupando, mas pra mim, eu entendi aonde que isso, o que isso representava pra mim. Então, eu entendia que era sujo, que o prazer pra mim era sujo.
que é a longa história que eu falei que depois uma hora eu contava, mas assim, o prazer de comer. Lembra que eu falei que meu pai falava do controle e tal, que era inteligência, mas não era só isso. Esse ser burro, esse ser inteligente, ou ser... essa coisa de sentir esse asco pela comida, era pelo prazer dela. Então eu entendi, meu corpo entendeu que o prazer era algo que me fazia mal. Então tudo que era prazer, eu me abdiquei, até o prazer de me ver bem. Quando eu entendi isso, eu comecei a trazer de volta outro significado para esse prazer. Então, a primeira coisa que eu acho que é muito importante pra gente entender é o significado, a simbologia das coisas para você. Pra quê? Que é uma pergunta que eu sempre faço, é o pra quê você tá fazendo isso ou aquilo. Eu tenho um ritual de manhã, que é me olhar no espelho e fazer algumas afirmações bonitas. E 9 em 10 dias eu não estou me achando bonita. Vai ter gente que vai falar assim, nossa, mas é até pecado falar isso, já ouvi isso muito. Gente, eu tenho certeza que as mulheres mais maravilhosas do planeta falam isso. Todas as mulheres, não é sobre isso. É sobre a gente se sentir menos em algo. Se eu achei que no meu trabalho, e a Débora sabe disso, no meu trabalho, se as coisas começam a atrapalhar na minha empresa, eu começo engordei, tô gordo, porque eu usava o corpo como controle. Tipo, o meu corpo é a única coisa que eu consigo controlar. Meu prazer é a única coisa que eu consigo controlar. O controle inteligente. Então, primeiro dá o significado pra isso. Pra quê? Pra quem? Eu quero ser assim. Eu posso querer ser bonita, mas pra quê e pra quem? Então, primeiro de tudo, dar o significado. Dar um pra quê. Pode fazer essas afirmaçõezinhas, porque dá uma ajudada. Vai ter dia que você vai ter vontade de socar a cara no espelho, mas assim, dá uma ajudada boa. E sentir meu corpo. Então, eu sempre faço um processo de sentir, porque eu lembro pra que eu tenho ele. Pra que ele existe? Pra que tá aqui? Que não é só pra se ver. Então, eu não sei se é isso que você me perguntou, eu fiquei um pouquinho confusa, mas assim, a forma que eu entendo... eu não sei se foi isso que você me perguntou. Foi isso, né? Mas, a gente passar a ter devoção, que é o que eu falo, dispa-se de você mesmo. Lindo, né? Enquanto você falava, eu me lembrava das nossas cenas lá no espaço. Porque se as paredes do espaço Bavik falassem, eu acho que seria o melhor podcast. Nossa, a gente falou isso várias vezes até. Porque a gente presenciou uma da outra tantas crises desse jeito e percebam, somos terapeutas. Uhum. E aí, enquanto você fez a pergunta, eu sempre lembro do Crema. Eu acho que eu lembro do Crema todos os dias. Não só pelo nome do nosso podcast, você busca as referências nos primeiros episódios, do que é um desmaio, que é uma referência a Roberto Crema, mas porque tem uma frase dele que eu acho que valeu toda a nossa pós na transpessoal, que é: a cura acontece no encontro. E nós nos curamos tanto. Olha a emoção da Lu transbordando e a cura transbordando, o quanto os nossos corpos tremem ao falar disso, o quanto eu me curei, eu choro já vindo também, com a experiência da Babi, o quanto eu refleti de eu enquanto te julguei, porque eu chegava com as minhas inseguranças, e aí eu te via linda, maravilhosa, e você duvidando de você mesmo e da sua beleza, e o meu primeiro impulso era falar, ela tá maluca? Porque não tinha a sensibilidade de ver o quanto aquilo era espelho das minhas próprias inseguranças também. E a Débora era o espelho oposto na questão da inteligência, a Débora era a pessoa mais inteligente do planeta, e eu assim, gente, eu preciso ser mais inteligente, E eu falando, você é lindo, você é inteligente. Teve uma vez a gente viajando, que ela chegou e falou, acho que era alguma coisa de engordei, né? E aí isso respondendo também a pergunta, pensando no que eu, além do encontro que é mulheres e homens e pessoas, vamos falar mais sobre isso no lugar de vulnerabilidade. Sim. Que é o que a gente tá falando aqui. E aí a gente, claro, né, desse lugar de terapeuta, mas a gente começou até a tirar sarro das nossas questões uma com a outra. E aí a gente viajando, ela virou e falou,
Acho que eu engordei, era alguma coisa assim. Eu falei, olha, vou responder sério em respeito ao seu complexo. Mas também quero deixar claro o quanto é um complexo. Mas só da gente falar, depois que eu falei no início desse podcast, que quando eu tava em transição, meu cabelo tava horroroso, quem falou? Olha o quanto é viciante e sai do meu inconsciente que eu não ligava, mas na verdade então eu tava dissociada, porque eu já achava horroroso, uma coisa que não é, porque era uma cura gigantesca da minha ancestralidade, da minha naturalidade do meu cabelo, e o quanto isso é incrustado em nós. E uma coisa que me tocou muito, que foi facilitado pela Lu, inclusive uma palestra que eu dei em Pirituba, que fui falar sobre, inclusive era sobre inteligência, as mulheres de um lugar de conquistar o seu poder através do intelectual também, o filme, enfim. Mas uma fala específica me tocou muito que eu compartilhei com você. E aí, de novo, mais uma vez, através das experiências de outras mulheres, a gente trazer essas discussões. Tinha uma mulher que era preta, periférica, obesa, e aí ela falou, e trabalhava de empregada doméstica na casa de uma mulher que era o oposto dela, e aí ela tava falando como uma consciência, ela não tava nem trazendo uma dúvida, ela virou e contou assim, ela tava contando, porque a minha patroa, ela acha que ela pode me tratar mal só porque eu sou feia. Só que era um nível de eu sou feia que era tão verdade e aquilo me tocou tão profundamente que eu não tinha nem o que dizer pra ela. Eu não tinha o que falar, eu só falei, cara, quem disse isso? E agora refletindo sobre isso e sobre a minha fala infeliz, né? Não no lugar de julgamento, mas do inconsciente de ter dito que meu cabelo no meio da transição era horroroso, o quanto aquilo me toca, porque no fundo é a minha dor, só que só tá espelhada de maneira estrondosa, assim, num oposto, porque alguém verbalizou algo que tá natural. Então, que falemos mais sobre isso, pelo amor de Deus, assim, que a gente possa naturalizar o quanto tá todo mundo se sentindo cocô do cavalo do bandido por um sistema que roda no automático e vende muito. Deixa eu contar um caso pra gente parar de chorar e rir um pouco. Sim, por favor. La verdade é que não sou tão forte como eu pensava. Mas que, obviamente, tem a ver. Eu sou alucinada com Paul McCartney, desde muito pequena. E consegui conhecê-lo. Participei de um campeonato. Excelente criador. Excelente, que eu conheci, inclusive, depois reencontrei com ele. Mas o dia que eu fui conhecê-lo, era um grande evento, assim, pra mim era enfim. E aí eu falei, vou no salão. Nunca vou no salão. Nunca. Vou casamento, não vou no salão. Falei, hoje eu vou no salão, porque é uma foto. Eu vou ter uma chance de ficar bonita do lado dele. Tá, fui no salão da minha amiga Elisa. Cheguei lá, Elisa, vou conhecer o Paul McCartney, blá, 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 blá. Eu falei, não tampa minha sarda. Ela falou, hã? Eu falei, eu amo a minha sarda, não tampa minha sarda. Ela falou, é a primeira vez na minha vida que alguém pede pra não tampar mancha. Eu falei, isso não é mancha. Isso é sarda, e mesmo assim tem umas manchas do lado, não quero que tampe. E isso ficou na minha cabeça. Bom, vou concluir depois que eu terminar de contar o caso. Arrumou meu cabelo, tampou as falhas aqui todas e tal. Foi 2017, tem uns anos. Fez um tupete, gente, eu tirei uma foto de antes, irreconhecível, assim, maravilhosa, linda, arrumada e tal. Tô eu lá na fila pra conhecer ele. Vem o homem descendo, lá no fundo, assim, do Mineirão. Aí eu comecei a chorar, Chorei. Ele demorou e tal, eu continuei chorando. Na hora que ele chegou pra tirar foto, não era eu. A cara ficou completamente deformada. Eu tava inchada, os rímel tudo aqui saindo, aqui, horroroso assim, né? Vamos usar a palavra de forma padrão, né? Assim, não era eu. Então, assim, esse negócio da sarda me pegou muito, porque mesmo quando a gente quer ser autêntico, porque a gente já não quer, né? A gente quer caber dentro desse padrão estético. Mesmo quando a gente quer dar só um pouquinho, só uma sardinha que eu quero deixar aparecendo aqui, eu nunca ouvi isso. Falei, pai, então peraí, então tô errada. Então, não pode passar, não deixei passar a base, né? Muito. Mas é isso, assim, mesmo quando a gente quer soltar uma asinha, que é o que eu te perguntei da sua vivência, o que você faz pra se manter nesse lugar, assim, né? Tem uma outra coisa que é boa, isso que o caso que você me contou, me trouxe pra isso. Que eu falei que era a questão do braço. E esses comentários adoecem a gente num nível que a gente não pode nem imaginar. Eu sempre tinha achado que meu nariz era perfeito, até que
um bendito do namorado falou que eu era nariguda de perfil e eu passei a só olhar o tal do nariz no perfil. Gente, eu adoro meu nariz, mas assim, quis pôr aqueles trem, enfim. Mas o caso que eu ia contar, que ajuda a gente, que é uma ferramenta que eu uso, talvez a mais importante eu tava lá nesse retiro de yoga que eu morava, não sei nem se eu falei que eu morava lá, mas enfim, e tinha uma outra menina que ela tinha bulimia. Eu tinha meus processos de anorexia e ela de bulimia. E eu comecei a ganhar muito peso lá, que eu descobri que eu tive uma pré-menopausa com 26 anos, eu ganhei, tipo assim, 12 quilos em um mês. Foi uma coisa, assim, muito louca. Gente, o corpo A psique é foda, né? Não, total. Foi logo depois dessas questões aí de trauma e tudo mais. Bom, porque é isso, tá? O corpo, ele ainda, não só a gente faz conscientemente e consciente e inconsciente colocar camadas, mas o nosso corpo vai colocando camadas também para proteger a nossa essência de algo, ou de um abuso, ou de uma carência. Pra você criar espaço, seu corpo ele vai projetando aquilo. Então, bom, mas eu tava lá e eu tinha uma noia com o meu braço, porque todo mundo na minha família é braçudinho. E meu pai, o pessoal da minha família falava, é braço de biscoiteira, porque é família de italiano. Então, todo mundo na família tem os braços gordinhos e tal. E eu tinha uma raiva desse braço, porque tinha uma menina na minha escola que ela jogava tênis, então ela tinha o braço todo desenhadinho, magrinho. E eu, tipo assim, achava aquilo lindo. E eu tinha os braços parrudinhos e nem ter peito pra balancear, né? Aquela coisa assim, eu ficava, gente. Aí eu andava, sabe assim, pra não amassar o braço no outro. Só que aí quando eu eu tava muito magrinha. A gente tem que rir. Aí quando eu comecei a engordar, eu comecei a pegar viagem no braço de novo. E eu ficava, gente, eu media, tá? Eu fazia isso aqui, ó, pra ver se tava encostando ou não. Mesma coisa que eu fazia na perna, olha o nível de loucura, tá? Não, todo mundo faz isso. Aí, não? Ok, continue. Aí, eu peguei e comecei a falar. E falei chorando, gente. Foi catártico. Foi uma coisa, assim, de dar até vergonha mesmo. De falar, que meu braço, não sei o quê. Ela virou pra mim, ela falou assim, Babi, uma terapeuta me ensinou que a gente coloca lupa naquilo que nos incomoda. E a gente coloca essa lupa no olho do outro. Falei, como assim? Ela falou assim, se você chega aqui, eu tô olhando o seu conjunto da obra. Eu tô olhando o seu conjunto da obra. Eu tô olhando você, tô esperando você me falar. Foi agradável ou não, sou chegada, mas na hora que você vira e fala pra mim assim, meu braço tá grande. Eu vou começar a olhar pro seu braço. Não que eu esteja julgando ou não, mas eu vou olhar pro seu braço. Você faz isso na hora que você vai olhar no espelho? Você olha pro seu braço. Você tá olhando pro seu braço o dia inteiro. Começa a olhar pra essa mesa aqui. Primeiro você vê uma mesa marrom com umas rajadas. De repente você começa a ver até caras e bocas e símbolos escritas aqui. Você vai ganhando, você vai expandindo sua visão daquilo. Tudo que vai expandindo vai ganhando importância, vai ganhando espaço. Mesmo que não seja pra maior, que seja pra mais feio, mais bonito. Aquela espinha que ninguém tá vendo e de repente você tá vendo uma cara na espinha. Então eu parei de focar nas coisas que estavam me incomodando e começar a olhar, tipo assim, um pouco mais afastada. Dia que eu não tô bem, eu olho um pouco mais afastada do espelho pra eu lembrar do todo. O conjunto é isso. E aí eu entendo, aí eu volto lá naquele outro processo, mas parar de dar foco, porque é como se a gente também, quando a gente falasse mal da gente pro outro, porque a gente fala mal da gente pra gente, a gente fala mal da gente pro outro. É como se a gente tivesse tipo assim, ganhando um lugarzinho no céu, sabe? Não sei, é como se a gente... Como você pertence à loucura, né? Eu tô me depreciando, então eu tô mais igual a você, eu tô mais... Sabe, a gente pode ser amigo, a gente... Vou ficar na merda sou frágil. junto. Só que aí, pode dar as mãos pro lado da ponte, né? Porque é isso. A gente tem essa tendência de se autodepreciar, porque a gente tá só focando nas nossas faltas. Uma hora nós vamos fazer um podcast que não tenha tanto conteúdo emocional assim, que eu tô falando igual uma louca, mas pra gente falar do processo da cura do feminino, porque tudo isso aqui que nós estamos falando, isso vem do nosso feminino ferido. Com certeza. Do homem que tem o feminino ferido. Da mulher que tem o feminino ferido. Nas mulheres e nos homens. Exato, dos dois. Então, depois a gente precisa falar disso, porque aqui tá a fonte
disso tudo aqui que a gente tá falando, que é muito louco, porque a gente fala, eu tô falando igual louca mesmo, porque é um conteúdo, eu trabalho com isso e isso me pega. Pega em todas nós. A gente lê, a gente revisita isso, a gente fala, a gente sabe que a gente não deve, mas a gente sente. Sim. A gente vai acordar num dia ruim e vai falar assim, meu Deus, eu tô horrorosa, eu não vou naquela festa. Nossa, eu tô muito inchada, nossa, isso aconteceu, não. Eu não posso deixar que os outros me vejam assim. Vai ser só isso. É só um batom. Eu sou só isso. É só um batom. Foi 1999, era Dawson's Creek. Vocês nem conhecem, né? Vocês são novinhos. Ô, Bárbara, eu queria... Nós já extrapolamos o tempo, né? Mas que bom que extrapolamos o tempo. Eu queria, talvez fechar, talvez não fechar, se você tiver uma outra pergunta, mas eu fiquei pensando assim, se você pudesse definir, então, o que é belo? O que é beleza? Sentir. Eu acho que é isso, é o que eu falei até da sensualidade, né? Tudo aquilo que me provoca sensações, eu acho belo. Porque aquele prazer, né, que eu rejeitei, né? Esse prazer que o meu corpo, a minha face, o que isso me proporciona, o que a companhia da Débora me proporciona, isso pra mim é beleza. Porque isso transborda. Que é ótimo, que bom que a gente tem um estúdio lindo, assim, que bom que estamos todas, a gente maquiou antes, que bom, mas o prazer que essa sensação é o que a gente lembra. Eu vou lembrar desse momento que é composto pela sensação, e não da sua carinha, mas desse conjunto. Então, eu diria que é isso, é sensação, é sentir, é prazer. Viver, né? Prazer, me deleitar. Tudo que me proporciona esse deleite, eu acho belo. Eu acho que é isso. Por isso que tem gente, né, que acha uns trem bonito, outros, que a outra pessoa acha outro feio, mas qual a sensação que isso gera em você? Porque talvez, se eu tivesse um trauma, ou achasse a magreza, eu não conseguisse, se eu achasse uma pessoa magra feia. Ia mudar tudo. Existe lá o harmônico, que Pitágoras, eu acho, fala, né, do que é, mas não é isso, é harmonia, isso é... A gente sabe, né, né, eu já ia falar uma coisa péssima sobre gosto, mas assim, diz que tem gente que tem, gente que não tem, né, mas enfim. Entendi. Mas, isso assim, é matemática. Isso é matemática. Então, assim, mas é isso. Porque é tudo sobre o meu universo particular e é o que me traz esse deleite. Aí eu vou achar lindo, bonito. Para isso, eu preciso prestar atenção. A última coisa, pra gente encerrar, que eu sei que eu tô falando muito, teve um filme, eu assisti esse filme, eu era muito novinha, e eu lembro que o filme acabava assim, era na Itália que passava, e o senhor, ele era um pintor, e aí ele tava sentado, olhando para um pôr do sol assim, e chegou o sobrinho dele e falou assim, mas como que você vai pintar esse quadro perfeitamente? Ele falou assim, porque primeiro a gente precisa pintar a vida, e ele tinha uma questão do amor dele lá, enfim, pintar a vida primeiro com todos os detalhes na nossa tela mental, para que depois a gente coloque isso no papel, na folha, né? Para que a gente realmente enxergue a profundidade, que é o que eu falei dessa mesa, para a gente dar a vazão, para a gente dar a expansão das coisas certas, a gente precisa de profundidade, a gente precisa de estar ali. Então é sair daquela visão do masculino, do raso, do supetão, e se permitir olhar a profundidade das coisas, porque senão eu não me permito deleitar. Eu não vou, se eu só passar, igual o passeio turístico de ônibus, né? Mas beleza, você viu um tanto, você esqueceu. Quantos? Vi tal, nem sei qual que eu vi. Agora, se você entrar lá dentro, se você parar, se você sentar, olhar para os detalhes das paredes, o cheiro. Nova York, eu lembro por causa do cheiro. Aí depois eu abri aquele Bavarian Nuts, eu sinto o cheiro daquilo, me vem a imagem de Nova York. Você só vai ver, de fato, se existe beleza, se você parar para reparar. E reparar não é só olhar a capa, é entrar dentro.
Finaliza aí, gata. Eu tenho um mecanismo de defesa que quando as coisas elas tocam também, eu vou pra um lugar de humor extremo. Babi sabe muito disso. Aí ela que me pega. Quando eu fico muito piadista, ela fala, vamos ver o que é isso? Vamos aterrar. Eu falo esse negócio de ter amiga psicanalista. Mas é o meu mecanismo de defesa quando você acabou. Depois que a autoridade fala, né, gente? Ninguém mais fala, não tenho nem mais perguntas. Mas me lembrou de uma música que inclusive era isso, que era o Para e Repara, Olha Como Ela Dança. E aí ele descreve trejeitos e jeitos das mulheres de uma forma muito mais lúdica, né? Depois a gente pode, quem sabe, sensual, colocar na edição. Para e Repara. Vamos falar Paralamas Olha do como sucesso, ela dança. não é isso? É. Ai, gente, só pra gente colocar um plus. Sabe outra virada de chave? Isso é muito rápido. Quando eu fui fazer minha apresentação TCC de yoga, e eu tava muito nervosa, eu era a única que não tinha primeira língua inglesa, minha professora, a Débora, você conhece. Minha professora falou assim, ó, pra você não ficar nervosa, você vai olhar pra alguém da plateia e você vai tirar a roupa dessa pessoa. Se isso não for o bastante, você vai olhar pra essa pessoa e você vai começar a imaginar que você está transando com ela. Complicado. Enfim, cheguei lá, eu tava num estado de nervo. Aí, gente, tinha um senhorzinho. E ele sempre soltava pum na aula, gente, sempre. E na hora que eu olhei, eu falei, não acredito que eu fiz isso. Agora ferrou. Porque eu olhei pro senhorzinho, tipo assim, eu só lembrava do pum. É tu mesmo. Aí eu peguei e falei assim, bom. Aí eu falei, eu tenho opção de mudar, né? Olhei mais lá pro fundo da sala, tirei a roupa e falei assim, é um pouco mais confortável, tô me sentindo menos vulnerável, ou seja, aquela história, né? Tô vendo o outro menos gente, isso vestido, é simbólico, tá? É simbólico. Sim. Pra deixar tô claro. vendo o outro menos vulnerável, mais vulnerável. Aí eu peguei e falei assim, o trem tava coração. Aí eu comecei a imaginar. Ô, gente, até hoje, tá? Essa é uma das minhas ferramentas, isso aqui eu devia cobrar por isso. Não tem proposta que você não fecha, não tem namorado que não... gatinho que não vem. Por que você traz esse sensorial? Hoje não tá projetando tudo? Hoje não tá espelhando tudo? Vamos usar isso a nosso favor, né? Essa sensação que você traz, esse feeling da energia sexual que a gente traz, isso transforma em beleza qualquer coisa, até uma cara na espinha. É isso. E para que você conhece mais e trazendo o nome do nosso episódio que não falamos e consiga ver a sua beleza por inteira, você vai ao Espaço Bavik para se deleitar aqui na presença e nas sessões de Bárbara Vicentim. Verdade, espero vocês. Amiga, muito obrigada. Obrigada, meu amor. Foi incrível. Chorei do início ao fim. Muito bom. É isso, gente. Curte, compartilha todos os que vocês sabem. Você marca as empresas que quiser também. Eu adoro gente que desmaia falando com seus colaboradores, levando mais leveza para o dia a dia da sua empresa, para o dia a dia da rotina do trabalho, né? Para que a gente possa ter, inclusive, uma produtividade consciente. Vocês nos mandem uma mensagem também. Isso aí. Até a próxima, gente. Beijo para vocês.